dia 8 de janeiro de 2023, os prédios dos três poderes da República, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, foram invadidos e destruídos. Além da estrutura dos locais, muitas obras de arte foram danificadas. A ação de vandalismo, que fez parte de atos antidemocráticos, repercutiu no mundo todo. Os três prédios públicos e algumas obras foram reconstituídas, mas o vandalismo realizado neste dia ainda gera consequências para os responsáveis por ele. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre patrimônio público, sua importância, as leis de proteção e as consequências para quem comete algum dano contra estes bens. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição? A Carta Magna diz que não há crime anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Diz ainda que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Sobre o tema, eu converso agora com Fernando Fernandes da Silva, advogado de Direito Internacional do Patrimônio Cultural, e com o promotor de Justiça, Taylor Santana, membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes de começarmos a nossa conversa, eu os convido a assistirem um vídeo que faz parte da campanha Democracia Inabalada do Supremo Tribunal Federal, criada em resposta aos atos de vandalismo praticados no edifício sede da Corte. Doutor Fernando, a gente viu aí na campanha a Estátua da Justiça, que é um dos grandes símbolos nossos, que foi depredada também, riscada, teve que ser recuperada. O que é considerado, doutor Fernando, um patrimônio público? Bem, eu acho que tem duas questões importantes aí relativas a essa sua questão, e antes que eu esqueça, eu agradeço mais uma vez o convite de participar do programa. As duas questões que eu consideraria uma é patrimônio público e outra é patrimônio cultural. O patrimônio público são os bens que pertencem ao poder público ou que estão à disposição do povo. Uma praça pública, por exemplo, está à disposição do povo. E a outra coisa é um patrimônio cultural, que são bens de valor histórico, valor artístico, valor arqueológico, valor cultural em síntese, né? E que são fundamentais para a vida e a cultura de um povo, no caso, o povo brasileiro. Então, a estátua, ela foi atingida tanto no seu aspecto como patrimônio público, um bem que está à disposição da comunidade em geral, porque simboliza a justiça e está na frente do Supremo Tribunal Federal, e, ao mesmo tempo, é um bem cultural, porque representa um aspecto escultural, arquitetônico, que compõe um conjunto arquitetônico de Brasília e que é de extrema importância para o usufruto de toda a população. Então, a gente tem patrimônio público e patrimônio cultural. E o que acontece, doutor Taylor, com quem depreda ou danifica de alguma forma um bem desses? De um modo bem introdutório, porque vamos desenvolver no decorrer da nossa conversa outros aspectos importantes, relevantes. Se não houver nenhum outro elemento especializante da conduta ou qualquer espécie de concurso com outros crimes, o agente pode responder pelo crime de dano qualificado. É importante destacar aqui que nós falamos de um crime de dano e não o dano simples, mas sim o dano qualificado, lá previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, porque nós estamos falando de afetar o patrimônio, por exemplo, o patrimônio da União. Esse crime aqui, numa linguagem mais técnica, nós precisamos destacar qual é a pena que se traz para ele. Se traz uma pena de 6 meses a 3 anos, mais uma pena de multa, além daquela pena correspondente à violência. Então, aqui eu preciso destacar, lembrar algumas consequências iniciais desse crime aqui de dano qualificado.
Por se tratar de um dano qualificado, não é uma infração de menor potencial ofensivo. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, doutor Fernando, gostaria que o senhor explicasse para mim, porque alguns desses bens são tombados, né, pelo IPHAN, pela Unesco. O que isso significa na prática? Bom, isso significa que o tombamento é um instituto jurídico próprio para a proteção de bens considerados culturais, ou bens de valor histórico, artístico, arqueológico e assim por diante. Então, os bens tombados, se eles forem destruídos ou inutilizados ou de alguma forma alterados, sem qualquer autorização legal, sem qualquer autorização de um departamento de proteção próprio da proteção do bem cultural, né, daquela área de proteção, isso configura também um crime de dano, nos termos que o Dr. Taylor comentou, mas aí já é um outro enquadramento, é um enquadramento na Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais, ela é clara no artigo 61, e dispõe que os bens protegidos por lei ou por qualquer outro ato, se eles forem atingidos, existe uma pena de reclusão para as pessoas que cometeram esse crime. Agora, doutor Taylor, no caso de depredação aos três poderes da República, como a gente viu aqui no dia 8 de janeiro, é ainda mais grave, não é mesmo? Sim, aqui nós podemos pegar um gancho com o que nós já vínhamos falando aqui a respeito do crime de dano qualificado, no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, também como muito bem comentado aqui pelo professor Fernando, e fazemos complementos, porque a própria figura do crime de dano qualificado, ela tem também uma outra qualificadora, que ocorre, que incide quando houver um prejuízo considerável para a vítima. Aqui, no caso do ataque às sedes dos três poderes, nós temos, sim, um prejuízo considerável, não apenas ao patrimônio da União, mas também ao patrimônio da população como um todo, inclusive aqui, considerando essas questões do patrimônio ser reconhecido pela IPHAN, ser reconhecido pela Unesco, como também destacado aqui pelo professor Fernando. Doutor Fernando, e nesse caso aí, foi feito por um grupo de pessoas a ação. Como é que são as investigações? Como é responsabilizado cada um? É de acordo com a ação que eles praticam? Considero o seguinte, um trabalho fundamental é o trabalho de perícia e as filmagens. Então, através das filmagens e de uma perícia, você vai verificar, por exemplo, o número de participantes, identificar os participantes e como cada um contribuiu para a destruição de um bem A ou de uma coisa A ou B. E a perícia, que é justamente uma análise técnica, um parecer técnico sobre uma situação, ou seja, uma apreciação sobre a destruição do bem, vai dar de forma muito clara, muito objetiva, qual é a extensão do dano. A partir daí, dá para se verificar claramente a autoria, ou seja, aqueles que praticaram os crimes, e o papel de cada um. Bom, e a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Uma pessoa que danificou um bem público é obrigada a pagar financeiramente pelo patrimônio destruído? Doutor Fernando, como é que fica nesses casos? A pessoa tem que pagar e um caso que a obra, por exemplo, tem um valor inestimável. Vamos colocar dessa forma, qualquer dano causado a um objeto, a uma coisa que é propriedade de uma pessoa, a pessoa que causou esse dano é obrigada a reparar o dano. O reparar pode ser pagar em dinheiro, né, para reconstruir, repor, comprar outro objeto que foi destruído, ou até entregar um objeto nas mesmas condições. Agora, os bens culturais, eles têm um valor histórico e artístico, arqueológico e outros valores, etnográfico, por exemplo, que muitas vezes é quase impossível de mensurar o valor disso. Então, eu coloco a questão do quadro das mulatas do de Cavalcante, que foi um dos quadros atingidos, um dos bens atingidos pela invasão daqueles vândalos lá em Brasília.
o quadro foi perfurado em vários campos ali. Pode-se repor a destruição do que foi feita ali, os furos? Pode, tem pessoal altamente especializado para fazer isso. Mas, às vezes, a perfuração atingiu algumas peculiaridades ou alguns aspectos que nunca mais vão poder ser retomados, como é o caso do relógio do século XVIII, que o Dom João VI trouxe, né, em 1808, que é o relógio do Martinot, e que, salvo engano, tem 2 ou 3 desse no mundo inteiro. Só para a gente encerrar esse bloco aqui, Dr. Taylor, se a pessoa que participou da depredação do bem público é um servidor público, a punição dele é diferente? Sim, aqui é importante nós fazermos uma diferenciação a respeito da participação, da atuação do funcionário, do servidor público. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala aqui do servidor público, do funcionário público, além de responder pelas infrações penais que nós conversamos anteriormente, em caso de uma eventual condenação, pode ser aplicada a perda do cargo, a perda da função, a perda do mandato eletivo, como um efeito da condenação, que é previsto lá no Código Penal, no artigo 92. Tá? Também não podemos negligenciar que esse servidor público, que esse funcionário público pode responder por ato de improbidade administrativa, conforme seja o caso concreto, conforme seja a delimitação fática que se consiga trazer nos atos de investigação. Bom, nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre patrimônio público, sua importância, as leis que o protegem e as consequências para quem comete algum dano contra estes bens. Sobre o tema, eu continuo conversando com Fernando Fernandes da Silva, advogado de Direito Internacional do Patrimônio Cultural, e com o promotor de Justiça Taylor Santana, membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Dr. Taylor, o que pode acontecer caso a pessoa roube algum documento que estava aí num desses prédios? Ótimo. Essa questão aqui é uma questão importante de ser destacada no nosso contexto aqui. Tá? Se a gente fala de um funcionário público cometendo essa conduta, nós temos um crime funcional, ou seja, temos a figura de um crime contra a administração pública, tá? Previsto lá no artigo 314, no artigo 314 do Código Penal, que seria basicamente o ato de extraviar livro oficial ou qualquer documento de que a pessoa tenha guarda em razão do cargo, ou também sonegá-lo, inutilizá-lo. Então, para o funcionário público que venha cometer essa figura delitiva, essa figura delituosa, pode-se incidir esse crime do artigo 314. Se falamos do particular, nesse caso aqui, o particular pode responder pelo viés, pela vertente patrimonial dos crimes, a depender do emprego ou não, por exemplo, de violência, a depender do emprego ou não, por exemplo, de grave ameaça. Pois é, doutor Fernando, então um dano ao patrimônio público, não é mesmo? Porque no caso aqui a gente viu um cidadão levantando uma cópia, uma réplica da Constituição Federal e muitas vezes isso é mais do que uma obra de arte, não é mesmo? Isso, exatamente, porque quando a gente fala de bem cultural e o bem cultural é protegido, ele não precisa ter só um valor artístico, ele pode ter um valor histórico, como o caso do exemplar da Constituição. É que, vamos dizer assim, o público, a gente poderia dizer o seguinte: tudo isso é patrimônio público, porque eu diria que são coisas, objetos, bens de interesse da população como um todo. É que, juridicamente, a gente procura, no discurso jurídico, quando vai fazer
um trabalho, vai fazer uma petição, tal, fazer uma distinção. O que é patrimônio público, como eu disse, ou seja, aqueles bens que estão mais ligados ao poder público ou estão à disposição do povo. Por exemplo, um prédio que está à disposição para funcionar um tribunal, ou um prédio que está à disposição para funcionar um prédio, para funcionar um órgão da administração, ou uma praça pública à disposição do público. E a outra coisa são os bens culturais, ou seja, aqueles bens que têm um caráter excepcional, que são produtos de uma genialidade, como a Estátua da Justiça, que fica na frente do Supremo, ou seja, uma obra única, é produto de uma genialidade, como a própria construção do Plano Piloto de Brasília é construção de uma genialidade de pessoas como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, aí a gente considera mais dessa linha de bens culturais. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, são importantes para o público, para o povo em geral, e todos eles têm que ser protegidos, porque, em última instância, é o que eu já comentei, essa é uma das facetas da cidadania, ou seja, respeitar o que pertence ao povo, república, né? Res pública. E vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Onde denunciar um caso de vandalismo em um bem público? Dr. Taylor, onde denunciar? Bom, essa denúncia pode ser feita tanto à delegacia de polícia local, para se apurar os fatos, bem como o cidadão, a cidadã, tem o direito de procurar também as promotorias de justiça das suas comarcas para fazerem essas denúncias ao Ministério Público, tá? E é importante que a gente faça essa distinção aqui de quais crimes que podem ser apurados nesse caso concreto. E não somente os crimes de dano, mas também precisamos fazer o destaque da necessidade de se apurar a situação em que podemos verificar eventuais associações criminosas, que é o anterior crime de quadrilha, organizações criminosas, infrações que têm uma pena substancialmente maior à do crime de dano e que podem sim trazer uma tutela efetiva aos bens jurídicos que foram lesados. E quando não é realizada a prisão em flagrante? Como é feita essa investigação, Dr. Taylor? A investigação, então, vai servir para identificar as fontes de prova e também para trazer uma justa causa para o exercício da ação penal. Então, caso os agentes não tenham sido pegos em situação de flagrância, é necessário que a gente reconstrua a cadeia dos fatos, identificando, então, principalmente imagens, filmagem do local dos fatos, eventuais testemunhas oculares. Também, aproveitando-se, então, da tecnologia, podem ser realizadas pesquisas em redes sociais das pessoas suspeitas, considerando, inclusive, a análise das suas postagens em redes sociais. Também podem ser realizadas, efetivadas, quebra de sigilo de dados, quebra do sigilo das comunicações, tá? E como o doutor Fernando e eu havíamos comentado também anteriormente, as perícias que são indispensáveis, que são imprescindíveis para a comprovação da materialidade delitiva nesses crimes que, como se diz tecnicamente, deixam vestígios. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Existem patrimônios públicos mais importantes que outros? Doutor Fernando, tem uma escala aí de importância? Como é definido isso? Sim, tem, porque está dentro do que nós estávamos comentando até agora aí. É que, como eu já disse, existe o patrimônio público, os bens do poder público, existem os bens culturais, que são os bens que são protegidos a bem do interesse coletivo, mas muitas vezes um bem público, ele também é protegido por ser público e cultural, ou seja, pertence ao poder público e, ao mesmo tempo, tem um valor cultural, né? O maior exemplo são os próprios prédios de Brasília destinados à administração e ao Poder Judiciário e ao Congresso Nacional como um todo. São prédios públicos
pertencem ao poder público, ou do Distrito Federal, ou da União, depende aí da situação, e, ao mesmo tempo, vários deles são bens culturais, dada a excepcionalidade que representam do ponto de vista artístico, do ponto de vista histórico e assim por diante. Por exemplo, o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, que são concepções de Oscar Niemeyer e que estão inseridos no plano piloto de Brasília, que é uma concepção de Lúcio Costa. Então, por si só, tudo isso são bens culturais. Então, são bens públicos, culturais e, consequentemente, têm um valor mais elevado que outros bens públicos. Agora, a gente falou aqui, doutor Fernando, que as pessoas que promoveram essas ações de vandalismo vão ser responsabilizadas, vão ter que pagar por isso. Mas enquanto essa investigação não chega ao final, quem é que fica responsável por restaurar as obras, os prédios e também de onde sai o valor necessário para isso? Bom, no caso aqui, tendo conhecimento pela imprensa, salvo engano, praticamente todos os bens que foram destruídos ou danificados de forma ampla são bens que pertencem à União. Então, a União, através dos seus órgãos competentes, por exemplo, o IPHAN, que é o órgão encarregado da proteção dos bens culturais, inclusive de bens tombados. Creio que o IPHAN, junto com o Ministério da Cultura e órgãos similares, é que vão arcar, num primeiro momento, com as despesas de restauração dos bens e depois, mediante medidas judiciais, a União vai fazer a cobrança das pessoas responsabilizadas após uma investigação. Ou seja, vai colocar a Advocacia Geral da União, que é o órgão competente aí para fazer esse tipo de cobrança. Ou seja, o fato de a investigação terminar muito depois não impede que se faça a restauração agora e que depois se cobre pelos danos causados. E para a gente encerrar o programa, doutor Taylor, o senhor acha que as leis vigentes hoje no país são suficientes para poder punir quem comete esse tipo de ato? Bem, quando a gente fala em eficácia, nós podemos trabalhar, então, diversas faces dos mecanismos de controle e da adequação social. O direito penal é apenas um desses mecanismos, o direito penal é apenas um desses instrumentos. Em alguns crimes, em alguns casos, como é o dano, que trabalhamos anteriormente, no caso concreto dos ataques às sedes dos três poderes, a pena em abstrato, considerando todos os efeitos deletérios ao patrimônio público, ao patrimônio social, ao patrimônio cultural, ela é significativamente baixa. Porém, nós também temos que avaliar os crimes que, em tese, podem ter sido cometidos no mesmo contexto. Estes crimes, sim, têm uma pena em abstrato, pelo menos a maioria deles, que é proporcional à gravidade desses danos. Então, se formos avaliar, por exemplo, organização criminosa, associação criminosa, atentado ao Estado Democrático de Direito, entre outras figuras correlatas do mesmo contexto, essas infrações penais, sim, têm uma pena maior e uma pena mais proporcional ao dano, ao reflexo social que elas tiveram e causaram, de fato, neste caso concreto. Eu também gosto de destacar aqui, neste caso, que, embora não se trate da pena propriamente dita, outros efeitos também são importantes de serem considerados e de serem aplicados não só neste caso concreto de 8 de janeiro, mas em todos os casos concretos correlatos e nos nossos processos que tramitam nas mais variadas instâncias do judiciário brasileiro. Quais sejam? Perda do cargo, perda da função pública de agentes públicos eventualmente envolvidos em atos dotados de gravidade concreta. Tá? Isso como efeito da condenação. Reparação do dano material, que, como disse anteriormente, precisa ser devidamente apurado, avaliado, aquilatado, mas aplicado nestes casos concretos. E também não podemos olvidar
da situação do dano moral coletivo. E também, como eu destaquei, vem sendo admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos dotados de grande gravidade concreta. Bom, nosso programa de hoje está chegando ao final. Dr. Fernando, Dr. Taylor, muito obrigada pela participação de vocês e por todos os esclarecimentos. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!